As notícias, as informações são quentíssimas agora. Acabou de sair, eu já vou compartilhar com vocês um giro que está realmente, olha, imperdível. Você precisa ficar nesse vídeo. Olha só, será mesmo a anistia do Bolsonaro e a sua elegibilidade de volta? Seria isso? Vai ser elegível novamente? Olha, está confirmado. Mais um deputado já defende isso e já revelou várias coisas aqui. Eu vou trazer para vocês tudo que você precisa saber sobre esse tema e mais, gente, e mais. Me parece que o Lula foi pego em uma irregularidade e muita gente questionando aí sobre a possibilidade do impeachment. Olha, gente, tá demais esse giro aqui. Fica comigo para você não perder absolutamente nada. Antes de eu começar esse giro, eu quero fazer uma chamada aqui importante. Para você, trabalhador, se você conhece um aposentado e se você conhece alguém que tem alguma necessidade especial, autismo, alguém que tem alguma doença grave como câncer, diabetes 1, 2, HIV, olha, aqui embaixo tem um link. Por quê? Vai ter uma palestra online gratuita sobre esses temas. O trabalhador, hora extra, intervalo, indenizações por dano moral, para o aposentado, desconto indevido que está tendo na folha de pagamento, redução de juros, e também para aquelas pessoas que têm essas doenças, pode receber até um salário mínimo de benefício e não sabe que é o BPC-LOAS. Se você quiser estar por dentro disso, entre no link agora, o link está aqui embaixo. São poucas vagas, as últimas vagas, o link está aqui. Vai ter essa palestra informativa e gratuita, e o pessoal já está ali tirando dúvidas, levando conteúdo informativo para você, conseguir até um salário mínimo sem ter contribuído, é um benefício do governo. Para saber mais, o link está na descrição. Aposentados, trabalhadores e pessoas que estão com doenças graves. Vamos para o nosso giro, rapidinho, o link está aqui embaixo, hein? Vamos para o nosso giro. Olha que giro, gente, importante. Eu já vou trazer esse aqui, gente. Eu já vou trazer essa do Varrap. É muito importante isso. Eu quero que você assista o crédito aqui para o pessoal da Auriverde. Vamos ouvir. 8 de janeiro, principalmente, mas eu poderia citar tantos casos, a começar pelo Daniel Silveira, tá? Inclusive o caso do presidente Bolsonaro, que é injustiçado, que é perseguido, que está inelegível por perseguição política, certo? É urgente a situação. O que eu preciso que as pessoas saibam é que Hugo Mota, se quisesse resolver, já tinha resolvido esse assunto lá atrás. Que se o Centrão quisesse resolver esse assunto, já tinham resolvido, porque eles não são ingênuos, muito antes pelo contrário. Aí sim, aí ingênuo sou eu, tá? Perto desse pessoal aí. Eles sabem porque Lula faz essa crueldade, porque Alexandre de Moraes é mal desse jeito. Eles sabem que é porque senão as pessoas já estariam nas ruas, nunca teriam saído e jamais teriam quebrado alguma coisa como nunca quebraram. A direita nunca tinha feito nada no sentido que foi feito aqui no dia 8 de janeiro e só aconteceu isso por causa justamente da omissão dolosa do governo federal, porque permitiu que acontecesse quando não contribuiu. E o Centrão sabe, a direita sabe, a esquerda sabe que é graças, lamentavelmente, a esses perseguidos políticos que Lula continua no poder, senão a gente não teria jamais saído das ruas. E esse governo já teria caído de podre, porque nas primeiras semanas nós já tínhamos protocolado um pedido de impeachment do Lula e já tinha dado o fuzuê. Só que as pessoas estão com medo de sair da rua, estão com medo de enfrentar esse regime, com medo de enfrentar essa ditadura. E eu não tenho medo, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque é isso que me resta fazer. Se eu for o último a enfrentar, eu serei o último a enfrentar, porque eu não aceito ser covarde. É preciso continuar indo em frente. E talvez eu sofra consequências muito duras. Já estou sofrendo, estou indiciado pela Polícia Federal. So what? E daí? Vou continuar fazendo o que tenho que fazer. Então, eu lamento se algumas pessoas têm as suas suscetibilidades feridas porque eu sou candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Mas eu estou fazendo isso por um bem maior. Estou fazendo isso porque eu acredito que nós temos que priorizar sim, maximamente, a anistia do 8 de janeiro de pessoas que estão sofrendo e são honestas. A anistia do Bolsonaro, que está sofrendo uma perseguição política absurda. A defesa da prerrogativa dos parlamentares, que, lamentavelmente, estão sofrendo uma perseguição do judiciário também graças à omissão da mesa diretora que está apoiando a candidatura do Hugo Mota. Precisou um parlamentar ser indiciado pela Polícia Federal para o Arthur Lira, e eu reconheço isso, fazer um discurso brilhante de defesa do legislativo. E espero que a partir daqui a coisa melhore. Mas se eu for presidente da Câmara dos Deputados, eu não preciso esperar, porque no dia 1 a coisa começa a funcionar de novo, porque vai ter um presidente da Câmara que vai dizer, chega de abuso do Supremo Tribunal Federal, tem CPI do abuso de autoridade sendo instalada. Vou trabalhar junto com o Senado, e aí o senador Girão tem que ser eleito presidente do Senado lá, para instalar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Puxa, vamos votar num candidato a presidente do Senado lá, no Davi Alcolumbre, que nunca deu uma manifestação contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, que dirá, então,
instalar um pedido de impeachment. A direita está se auto-fazendo de boba, pedindo assinatura para impeachment de ministro do STF ou de presidente da República, se está votando em presidentes das casas que não vão fazer nenhuma coisa nem outra. Então, o que eu digo é que nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente defende. Eu não dei nenhuma entrevista com tanta ênfase como eu estou dando agora, Pitoli. Eu até te agradeço porque você faz as pessoas abrirem o coração. Mas a verdade é essa. Se é para ser mais do mesmo, poxa, eu não preciso estar na política. Se é para ser mais do mesmo, eu tenho muita outra coisa para fazer da vida. Os últimos 10 anos, um pouco mais do que isso, vai fechar 10 anos que eu assumi como deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, no dia 10 de fevereiro, foram dedicados exclusivamente à política. São noites sem dormir, são fins de semana sem... Enfim, eu estou me dedicando exclusivamente a isso, por paixão, por vocação e por esperança num Brasil melhor. Se é para deixar de ter esperança e se é para deixar de dar esperança para as pessoas, não contem comigo. Podem continuar fazendo seus acordos, seus negócios, suas conquistas de espaços e perdendo poder de outro lado, mas não contem comigo. Essa não é minha vocação, essa não é minha vontade. Desejo sorte, quem sabe a estratégia é melhor do que a minha, mas eu, de comunismo e daquilo que o comunismo faz, eu entendo até bastante, porque eu estou nessa batalha há muitos anos, pelo menos desde lá 2002, 2003, aliás, quando eu fui aluno do Olavo de Carvalho presencial no Rio Grande do Sul. Fui visitá-lo depois, quando eu estudava em Washington, em 2009, 2 vezes na casa dele lá na Virgínia. E, enfim, não só ele, tantos outros vêm alertando para isso. O comunismo não retrocede, ele continua, ele vai avançando. E se tem uma coisa, eu disse em outras entrevistas, que a gente precisa... Meu sentimento é o seguinte, eu, com certeza, não tive... Aprender com a esquerda, por mais que nós abominemos a esquerda em todos os seus métodos, é que quando eles são oposição, eles não abrem mão das suas defesas. Quantas vezes eu vi aqui deputados e senadores abrindo mão de defesas ideológicas para dar um espacinho para a esquerda crescer. Enquanto o Bolsonaro era presidente, vocês viram a esquerda deixar de chamar ele de genocida, deixar de fazer um monte de patifaria, deixar de entrar no Supremo Tribunal Federal. Sabe quem entra no Supremo Tribunal Federal, Pitoli? Quase todas as vezes, pode pesquisar. O Novo. É o Novo. O único partido que tem até o final sempre entrado é no TCU, é no Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo que outros partidos não fazem, mas o Novo ganha de 10-0 nisso, ou 10-1, 10-2, porque a gente tem esse compromisso, essa coerência do início ao fim. Então, enfim, te agradeço a oportunidade, me perdoem o desabafo, mas eu agradeço mais ainda esse apoio enorme que eu estou recebendo. Eu tenho visto os comentários. Agora eu até deveria abrir aqui o YouTube para ver eu vou abrir o YouTube aqui na página para poder acompanhar um pouco os comentários, mas todas as entrevistas que eu dou, que eu acompanho os comentários, estou me passando aqui, tô vendo aqui, bravo, está na hora de ir para a rua, pessoal, parabéns, Marcel, grande Marcel, concordo, Marcel é o nome, Centrão, maior inimigo do Brasil, se Deus quiser vai ganhar, Marcel estava nos Estados Unidos na posse do Trump, o Trump retrocedeu em algum momento? O que o Trump fez nos últimos 4 anos? Quem imaginava que no período em que nós hoje estamos no Brasil, no 3º ano de um desgoverno de esquerda comunista, como era o do Biden também lá nos Estados Unidos, comunista, socialista, com apoio de todos os partidos de esquerda, quem imaginava que o Trump ia ser presidente da República no ano seguinte, eleito com a margem de votos que ele teve? Sabe o que ele fez? Ele não negociou com o comunista. E ele continua não negociando com o comunista. Olha o que ele fez com a Colômbia. Não com a Colômbia, o povo da Colômbia merece todo o respeito, com o presidente comunista da Colômbia, botou ele no lugar dele. Nós temos que ter gente que bote as pessoas no lugar delas, e eu estou aqui para isso. Eu vou ser presidente da Câmara, botar o STF no lugar dele, botar o Lula no lugar dele. Aliás, o lugar do Lula é na cadeia, e não no Palácio Planalto. Onde é que estão essas pessoas hoje na direita, puxa vida? Sabe? É preciso voltar àquilo que nós tínhamos antes, tínhamos nas ruas, quando eu ajudei a organizar as manifestações lá em Porto Alegre, 2013, 2014, 2015, 2016, impeachment da Dilma, Lula ladrão, teu lugar é na prisão. Cadê essa gente da direita? É só para fazer vídeo e like, às vezes para você achar um colega aqui, com todo o respeito, você tem que ir nos stories do Instagram saber onde está. Nós temos que ter organização, estratégia, principalmente tem que ir para cima dessa turma, sabe? Eu sou contra esses acordos, eu estou junto com o povo nesse lado. E outra, é exatamente isso que eu preciso dizer aqui. Se eu não for eleito presidente da Câmara, pelo menos eu tenho, os comentários estão vindo aqui, eu tenho certeza que eu tenho a população do lado daquilo que eu estou defendendo. Isso é o que mais importa. Importa muito mais do que um cargo. Cargo eu não quero. Cargo que mais me importa é o que eu tenho, o de deputado federal. Se aqui não me deixarem fazer alguma coisa por retaliação, meu eleitor vai saber, aliás, já sabe. Porque eu sou transparente, eu digo, e só me faz crescer.
Então vamos continuar a batalha, vamos trabalhar pela anistia do 8 de janeiro, pelo fim das imposições ilegais contra o presidente Jair Bolsonaro, vamos trabalhar a favor de todos aqueles que hoje são perseguidos, contra os abusos de autoridade do STF. Vamos deixando aí os comentários nessa fala aí do Marcel, o que vocês acharam? E a coisa tá pegando fogo mesmo, gente. Olha só, mais uma matéria aqui para vocês. Olha, essa também é pesada, que o Filtro acabou de soltar. Vamos ver, Oeste sem filtro na tela. De Lula chega a 117 assinaturas. O documento é de autoria do deputado Rodolfo Nogueira, do PL, de Minas, aliás, do Mato Grosso. Até o momento, cerca de 30 parlamentares do Partido Liberal não aderiram à proposta. Jorge Serrão, de novo, aí essa história do impeachment, a gente estava no começo da semana com 90 assinaturas, agora a gente está com 117, então tem ali uma movimentação dentro do Congresso, mas olha só, é estranho, ao mesmo tempo que a gente tem essa movimentação dentro do Congresso para o impeachment do presidente Lula, em decorrência da pedalada daquele projeto lá, o Pé de Meia, a gente tem também aqui em São Paulo a reunião, né, do Tarcísio com alguns membros do PT, com o Ricardo Nunes, para ver aí esse novo presidente que é totalmente do Centrão, o Hugo Mota, justamente para essa casa. Tem gente que diz que o Hugo Mota é mais petista que a Gleisi Hoffmann, mas vamos conferir como é que vai ser a provável gestão dele se ele ganhar a eleição mesmo para a presidência da Câmara. Por enquanto, o que chama atenção é essa hesitação esquisita de vários parlamentares do PL. O PL, todo mundo fala que tem uma grande liderança que segue o presidente Jair Bolsonaro. Mentira, segue nada. Está claro que ali tem uma grande parte de clientelistas que estão sempre de olho no modelo Centrão. Se o governo acenar com vantagem para eles, eles acabam agindo na liberalidade do governo e não na tendência política que deveria ser seguir a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Então, não cabe, por isso, nenhuma crítica se, por acaso, o Marcos Pontes está tentando aí disputar também a presidência do Senado. Ali, nada é fiel a coisa alguma, ninguém é fiel a ninguém. Esse é o ponto assustador da prática política brasileira. Muitas vezes a liberalidade acaba na política tupiniquim virando libertinagem. Diogo da Luz, então a gente tem aí, né, mais alguns deputados assinaram o impeachment do presidente Lula para tentar passar na frente. O Serrão trouxe aí para a gente. E aí, você acha que vai acontecer o impeachment? Deixa aqui nos comentários. Também o cenário do Senado, tem o Marcos Pontes, tem também o Eduardo Girão ali nessa disputa pela presidência, mas o nome predileto, o nome preferido é do Davi Alcolumbre. Eu acho que esse jogo já está definido, dificilmente vai mudar de Alcolumbre e Hugo Mota, me parece, mesmo que não vai ser diferente disso não, porque as outras candidaturas, pode se candidatar quem quiser, tem lá o seu valor, sua possibilidade, mas a gente sabe que quem está lá no Congresso está pensando nos cargos e na aprovação das suas emendas eleitorais, é o que eles mais querem fazer. Eles chamam emendas parlamentares, mas elas são eleitorais, que são visando eleições, se não há o que há indícios demonstrando muito desvio de dinheiro, porque muitas ONGs recebem dinheiro dessas emendas que não se consegue entender muito bem por quê e nada tem clareza suficiente. Então, acho que no fundo, vai seguir Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Essa hora eu fico pensando, será que é realmente melhor ter um lugar na mesa e ter Alcolumbre de presidente do Senado? Será que tem alguma possibilidade do Alcolumbre colocar algum projeto de chamar um ministro do Supremo para conversar, por exemplo? Conversar na comissão, vem cá, vem explicar os seus atos, explique direitinho para que nós possamos. Pois é, gente, a coisa não anda nada fácil. E tem mais ainda, estou correndo aqui, porque tem muita coisa acontecendo, e aí tem aquela história de que o Bolsonaro e Michele e Eduardo, filho do Bolsonaro, estarem envolvidos no tal do golpe. E aí eu achei esse vídeo aqui, olha, tá no canal do Eduardo Bolsonaro. Vamos assistir esse vídeo aqui, gente. Michele e Eduardo Bolsonaro na ala mais radical. Os detalhes da primeira delação de Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes tem lá os depoimentos do tenente-coronel Mauro Cid na sua colaboração premiada para a investigação dos planos golpistas de 22 e 23. São mais de 10 depoimentos e veio à tona o primeiro, de 28 de agosto de 2023. Tem 6 páginas, algum método e menciona mais de 20 pessoas. Segundo Mauro Cid, depois da vitória do Lula, 3 grupos gravitaram ali em torno de Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha agora quais eram esses 3 grupos. O primeiro grupo queria que ele mandasse as pessoas para suas casas, tornando-se então grande líder da oposição. Nesse núcleo estava quem? Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira, o Bruno Bianco, advogado-geral da União, e Batista Júnior, brigadeiro, comandante da Força Aérea.
Aí tinha um segundo grupo. Então, veja, o primeiro grupo mandava todo mundo voltar para casa e ele ia ser o grande líder da oposição. O segundo grupo era o grupo moderado. Ele dizia que nada podia ser feito diante dos resultados das eleições. Uma virada de mesa ia representar o regime militar por mais 20, 30 anos. Temiam ainda que os radicais levassem Bolsonaro a assinar uma doideira. E nesse grupo mais moderado estavam os generais Freire Gomes, comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, e Júlio César de Arruda. Dentro ainda desse segundo grupo, tinha também moderados que queriam que Bolsonaro deixasse o país. E aí estava, por exemplo, Paulo Junqueira, empresário do agronegócio, que financiou a viagem do presidente para os Estados Unidos. E agora vamos para o terceiro grupo, que era o grupo radical. Esse terceiro grupo era formado pelos radicais e tinha dois braços. Um primeiro braço radical queria achar provas das fraudes nas eleições. Um segundo braço mais radical era a favor de um braço armado. E narrou ainda o Mauro Cid que houve uma gestação de uma doideira que deveria ser assinada pelo Bolsonaro. Então esse é o quadro, gente. Tinha 3 grupos, segundo o Mauro Cid, que segundo ele desenhou, um grupo moderado, um bem mais moderado, o segundo, e o terceiro que seria um grupo aí mais radical. E aí ainda, segundo ele, olha quem que estava nesse grupo que mais radical, segundo o Mauro Cid. As outras pessoas que integravam essa ala mais radical eram o ex-ministro Onyx Lorenzoni, o atual senador Jorge Seife, o ex-ministro Gilson Machado, o senador Magno Malta, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o general Mário Fernandes, que atuava de forma ostensiva, tentando convencer os demais integrantes das forças a executarem um golpe de Estado. Mauro Cid prossegue. Compunha também o referido grupo a primeira-dama Michele Bolsonaro. E o Bolsonaro nessa história toda? Como que ele teria agido? Segundo o depoimento do Mauro Cid, a partir de novembro de 2022, Felipe Martins teria levado um jurista até Bolsonaro em várias ocasiões para formular e para aperfeiçoar um documento que prendia todo mundo. E o documento ele foi reformado, ele foi mudado várias vezes, teve várias versões, e aí Bolsonaro teria convocado os comandantes militares para mostrar esse documento. Dentro das Forças Armadas, a matéria aqui detalha que só o almirante da Marinha que era favorável a uma intervenção militar. A Força Aérea era contra e o general do Exército entendia que não cabia um golpe de Estado. Então, a matéria vai e conclui aqui, ó. Essa reunião aí com os comandantes das Forças Armadas aconteceu no dia 2 de novembro de 2022. Mauro Cid contou que, sem o respaldo dos comandantes, Bolsonaro disse que não assinaria. Isso aqui é super importante para vocês entenderem. Não assinaria o documento do golpe. Mesmo assim, estava trabalhando com 2 hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderirem a um golpe de Estado. Esse vazamento aqui, gente, mostra 3 coisas e vai deixando seu like enquanto você escuta, porque no fim eu vou te mostrar a hipocrisia dessa delação e qual que é o valor dela ou não como prova. Em primeiro lugar, continua a não existir prova de atos de execução que caracterizem crime. Como eu já expliquei em outro vídeo no canal, que eu vou deixar para vocês na tela ao fim, até agora não surgiu prova de que houve nada além de cogitação e preparação. O que pela nossa lei criminal não é sujeito à punição. Ou seja, não importa o quão moralmente errado qualquer pessoa possa considerar o que alguém cogita, uma preparação de um crime, como a pessoa ir lá comprar uma faca para matar a sogra, o que for, mas isso não é punível pela nossa lei criminal. Segundo ponto. Tem alguém interessado em prejudicar Bolsonaro? Segundo a imprensa noticiou, a acusação criminal da PGR contra o Bolsonaro pode sair a qualquer momento. Tem que indica que sai agora, essa semana. Então esse vazamento ele pode ser uma estratégia para desgastar ainda mais o ex-presidente e preparar um ambiente mais favorável à acusação perante a opinião pública. Em terceiro lugar, existe um sigilo na delação e nem os advogados da defesa conseguem lá e acessar, enquanto o conteúdo é amplamente divulgado aí na mídia. Parece mesmo que o sigilo existe apenas para prejudicar a defesa do Bolsonaro e dos outros investigados. Por isso que o advogado do Bolsonaro, Paulo Bueno, olha aí comigo, ele foi lá à rede social X para se pronunciar, dizendo aí que houve um vazamento seletivo dentro de uma investigação que se tornou insólita por sua disfuncionalidade legal, ou seja, pelas várias ilegalidades, que aliás eu já mostrei aqui no canal, em vídeos que eu vou deixar para você na tela, no fim e também na descrição. E vale lembrar, gente, depois que vazaram as conversas dos assessores lá do Alexandre de Moraes no STF, no TSE, o que ele fez? Ele abriu um inquérito para investigar o vazamento das mensagens. A Polícia Federal até intimou o ex-assessor do ministro. E agora? Será que o Moraes vai fazer o mesmo? Será que vai instalar inquérito para investigar esse vazamento? Ou como desgaste agora para Bolsonaro, ele vai deixar para lá? O que vocês acham aí? Vai contando aí para mim nos comentários enquanto você deixa o seu like. E para fechar agora, gente, qual é o valor? Qual é o valor da prova? Qual é a força da prova desse depoimento? Para você entender, porque isso é absolutamente fundamental para você entender esse caso. Como todo depoimento de delator, o valor é sempre relativo, porque você não sabe se a pessoa está dizendo a verdade ou se ela está falando aquilo apenas para ganhar uma recompensa, uma redução da pena, uma isenção, para o Mauro Cid continuar recebendo seu salário no exército, sem ser demitido, afastado. Então, como todo delator, o valor da prova é sempre relativo. Você não pode nem acusar, nem condenar ninguém só com base no que a pessoa disse, com base no que o delator disse. Não, você precisa de provas que reforcem, provas que venham e corroborem, que reforcem o que o delator disse. Só que, no caso do Mauro Cid, você precisa de mais do que isso. Você precisa de provas independentes suficientes por si só. Mas por que, Deltan? Por que você está falando isso se o padrão para delação é que você só precisa de prova de confirmação? O caso do Mauro Cid, gente, é diferente, porque o próprio Mauro Cid confessou em declarações espontâneas a pessoas próximas que ele foi forçado a dizer o que ele disse. Você já viu isso, mas vale aqui lembrar, para você relembrar e entender bem esse caso. Olha aqui o que mostrou uma matéria da Veja em cima de áudios do Mauro Cid para pessoas próximas. Olha aí, um resuminho bem rápido para você. Mauro Cid tem dito a pessoas próximas que suas declarações foram distorcidas, certas informações tiradas de contexto e outras convenientemente omitidas pela Polícia Federal.
A Veja teve acesso à sua gravação de conversas, e aí Cid diz, por exemplo, que a polícia o pressionou a relatar fatos que simplesmente não aconteceram e a detalhar eventos sobre os quais não tinha conhecimento. O tenente-coronel afirmou que policiais o induziram a corroborar, ou seja, a confirmar declarações de testemunhas, e apontou um delegado que eu teria constrangido a reproduzir informações específicas sob pena de perder os benefícios do acordo. Nas palavras do Cid, eles, os policiais, queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. E discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Foi o que disse o Mauro Cid. E se você seguir olhando a matéria, fácil de você resgatar aí, você vai ver várias declarações incríveis. Ó, eles, a Polícia Federal, estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam que eu confirmasse a narrativa deles. Simplesmente isso, gente. Então, existiu ali uma pressão declarada, uma coação declarada pelo Mauro Cid. Olha aqui, ó. Eu vou dizer o que eu senti. Já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. E aí o Mauro Cid foi intimado pelo Moraes para esclarecer tudo isso, esses áudios que vieram à tona, e se ele não desdissesse todos esses áudios, que ele disse espontaneamente, esses áudios que ele fez espontaneamente, ele ia perder todos os benefícios da delação e ele ia se ferrar. Aí é claro que ele voltou atrás. Mas a questão que fica é, em qual Mauro Cid acreditar? No espontâneo dos áudios ou naquele que tinha recompensas para os seus depoimentos? É claro que é mais provável que o verdadeiro seja o que ele falou espontaneamente, e não aquilo que ele falou mediante recompensa. Por isso que uma acusação contra Bolsonaro só vai se sustentar se tiver provas absolutamente independentes que sejam suficientes.